Sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Bom dia! Olá, paz do Senhor! Segunda-feira, glória a Deus, mais uma semana na fidelidade do Senhor. Não é só a graça de Deus que nos sustém, que nos leva adiante. Nós estamos, todo o tempo numa guerra, numa batalha sem tréguas contra o reino das trevas. E o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos reanima. É o poder de Deus que opera em nossas vidas para nos levar adiante, né? Que tenhamos bom ânimo nessa segunda-feira. A palavra do Senhor no Salmo 119, que nós estamos lendo, vai dizer: cumprirei a tua lei de todo o coração. Vamos lá. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer os teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos que me causam medo. Os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. Nós servimos a um Deus justo. Eu estava comentando esse final de semana, né, como os budistas, como eles procedem, como é um templo budista. Como vocês sabem, eu vivi por 2 anos na China e a China é um país hoje comunista, mas ainda tem muitos templos budistas espalhados pela China, né? A crença do povo continua budista. Os jovens não, os jovens eles conseguiram apagar, né, Deus da vida deles, qualquer tipo de Deus. Mas ainda, né, se encontram entre os mais velhos muitos de crença budista. E eu tive a oportunidade de visitar não só na China, né? Na Índia também tem muito budista. E quando você chega naquele local, normalmente é um lugar mais alto, cheio de esculturas, de altares, mas acima de tudo, o que te chama atenção nesses locais, essas escolas budistas, nesses templos budistas onde os discípulos de Buda estão ali, né, sendo treinados, é um silêncio. É um silêncio, parece que não tem ninguém no lugar, né? Você vê como que sombras deslizando por ali, é um ou outro noviço, um ou outro discípulo de Buda, né, seguidor de Buda, passando por ali com as suas cabeças raspadas, as suas roupas coloridas. E a maior parte do tempo eles gastam em meditação. Quando não estão meditando, né, não estão nas suas práticas religiosas, porque eles têm muitos ritos, muitos rituais, muitas obrigações. Eles estão fazendo algum trabalho, plantando alguma horta, coisas, né, para a sobrevivência da própria comunidade. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção é o silêncio, né? Como eles buscam essa tranquilidade, esta calma. Eles buscam silenciar as suas mentes. Na verdade, né, eles estão
Eles encontraram um pedacinho da verdade e o resto Satanás colocou o engano. É uma pena, né? A quantidade de seitas, de falsas religiões, que elas alcançaram uma parte da verdade. Satanás, ele faz assim, ele te dá um pedaço da verdade, depois ele distorce o resto, e aí você acaba começando a jornada corretamente, mas você vai terminar num lugar errado, né? Ele vai te colocar aí como a gente diz, né? Você está indo no caminho certo, de repente ele coloca uma alternativa, você pega um atalho e vai dar no lugar errado. Mas o que eu queria falar para vocês é isso, que eles buscam esvaziar a sua mente. Nós que conhecemos o verdadeiro Deus, nós não precisamos esvaziar a nossa mente, nós precisamos encher a nossa mente dos ensinamentos de Deus, né? É lógico que para você fazer isso, para você meditar nas leis do Senhor, para você tomar consciência da presença do Espírito de Deus no seu interior, você tem que esvaziar a sua mente do barulho que está ao teu redor, das preocupações dessa vida, de todas aquela enchente de pensamentos que normalmente ficam correndo nas nossas mentes. Esses pensamentos precisam ser expulsos, precisam ser parados, né? Você precisa se concentrar nesta presença do Senhor no seu interior, porque muitas vezes nós vivemos como os que não têm Deus. E nós não vivemos nem ainda como esses que estão no engano, né? Como os budistas, eles pelo menos estão lá tentando este contato com Deus, ainda que de maneira errada, através de sacrifícios, né, como a gente diz, disciplina corporal. Se você vê como eles fazem, eles quando eles entram no templo, quando eles estão adorando os seus deuses, eles vão chegando, eles vão entrando, eles ajoelham e eles têm duas almofadinhas nas mãos, não é? Porque eles ajoelham e eles se lançam deitados de bruços, né? Com os braços vão lá na frente e eles recolhem de novo os braços, eles se levantam, colocam-se de pé e mais uma vez eles vão para o joelho e se atiram deitados de bruço com os braços lá na frente e eles buscam os braços de volta, levantam, olha, um abdominal assim de primeira, tá? E eles fazem isso vezes sem contas, eles vão se prostrando. Então, eles têm uma disciplina corporal, de sacrifícios, uma rotina de sacrifícios tão rigorosa, da mesma forma os hindus, mas eles não alcançam a verdade, eles não alcançam o verdadeiro Deus. São dignos de tanta dó, de tanta compaixão, de tanta misericórdia, porque eles começam, né? Eles buscam, mas eles estão buscando e de uma forma errada. Eles não estão indo pelo caminho que o Senhor indicou para que eles fossem. Até mesmo o rei Davi, quando ele quis trazer a arca de volta para Jerusalém, ele buscou conselho nos homens de guerra, em vez de buscar conselho no templo, com os levitas, com os sacerdotes, aqueles que Deus tinha colocado, né, para tomar conta da arca. A arca tinha aqueles varais que eles colocavam nos ombros para carregar a arca. Deus tinha colocado desta maneira. Bom dia, Emerson. O Senhor tinha colocado desta maneira, que a arca deveria ser carregada por aqueles varais nos ombros de homens separados para aquela função. A arca, ela era um símbolo, né? Ela indicava, a arca era o próprio Jesus Cristo. Então, toda a linguagem do Antigo Testamento, ela é simbólica, né? Nós vamos ver Moisés, quando o Senhor mandou que ele ferisse a rocha, e ele feriu da primeira vez, e a rocha era símbolo de Jesus Cristo, que foi ferido, foi crucificado.
E da segunda vez o Senhor falou: não quero que você bata, você vai falar a rocha e ela vai te dar a água para o povo. Mas Moisés, que era o homem mais manso da terra, ficou irado com aquele povo, bateu 2 vezes na rocha e perdeu a promessa, porque há uma maneira certa de fazer as coisas para Deus. O Senhor não aceita qualquer coisa, qualquer sacrifício, não aceita que a gente faça do nosso jeito, de um jeito que é um jeito natural, do homem caído. Deus, ele tem a maneira certa, né, que ele deseja que a gente faça as coisas para ele, tem que ser de acordo com a vontade dele. Então, o Salmo 119 fala, né, Senhor, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Então, existe a maneira de Deus. E Davi, quando ele resolveu trazer a arca de volta para Jerusalém, ele foi consultar as pessoas erradas, obteve um conselho errado. O que ele fez? Ele fez um carro de boi novo para transportar aquela arca. E o resultado foi morte, porque foi feito algo na carne e não guiado pelo Espírito. Quem tinha enviado essa arca de volta para eles foram os filisteus. Os filisteus roubaram a arca e enviaram a arca de volta. O quê? Num carro de boi. E aquela arca para os filisteus significou morte, porque eles não sabiam como lidar com a arca, né? E houve muita praga, muita morte no meio deles, e eles devolveram num carro de boi. E Davi foi e fez a mesma coisa que os filisteus, em vez de fazer como o Senhor tinha mandado, que os levitas deviam carregar a arca sobre os ombros, ele botou a arca num carro de boi. E todo o povo ia celebrando, tocando instrumentos, cantando, se alegrando. Um percurso imenso, né? Uma procissão muito grande de pessoas. Eles foram. Então o povo estava feliz, né? Como num cultão desses que o culto está maravilhoso e você pensa, ai, que bênção, né? O Senhor está no nosso meio. E, na verdade, aquilo não está gerando vida, e sim está gerando morte. Por quê? Está sendo feito de maneira a agradar o povo, mas talvez não esteja sendo feito de maneira a agradar ao Senhor, porque Deus olha os corações, Deus olha a intenção com que aquilo foi montado, a intenção do líder que está promovendo todo aquele culto, né, de adoração, aquela festa, tudo aquilo. Né, se houve realmente arrependimento, se as pessoas estão realmente andando em santidade, aí sim o Senhor vai aceitar aquele culto, aquela adoração, tá bom? Então Davi foi e fez do jeito humano e não do jeito de Deus. Ele não buscou ouvir do Senhor como é que o Senhor queria que a arca fosse levada de volta a Jerusalém. Então, quando aquela parelha de boi, o boi tropeçou, Uzá levou a mão para segurar a arca para ela não cair e ele foi fulminado. Instantaneamente ele morreu. E aí caiu um grande temor sobre o povo. Davi ficou muito chateado, muito decepcionado. Ele fazendo aquela festa para o Senhor. Como assim? Como que aquilo gerou morte em vez de gerar vida? E aí ele foi, né, deixou a arca no lugar mais próximo, muito chateado, sem entender coisa alguma, e deixou a arca lá na casa de Obed-edom. E parece que 20 anos a arca ficou lá e toda a propriedade de Obed-edom, a família dele, estava sendo muito abençoado por causa da presença da arca. Então ele falou, bom, vamos tentar de novo. E aí Davi buscou o jeito de Deus, buscou sabedoria para transportar a arca, né, que era santa. E aí sim, ele fez da maneira correta e ele foi de tantos em tantos passos. Ele parava e eram sacrificados um grande número de animais, de bois. Foi assim. Ele ofereceu sacrifício após sacrifício, que ele entendeu a santidade de Deus, que não é de qualquer maneira que nós agradamos ao Senhor. E hoje o que mais nós estamos vendo, né, que é de qualquer maneira que o povo pensa que está servindo a Deus e que está sendo aceito.
Nós vamos ver no dia do julgamento que não se aproxima, se Deus, que o dia do julgamento que se aproxima, que não se demora, nós vamos ver, mesmo quando estivermos diante do Senhor, tudo vai ser julgado daquilo que estamos fazendo e Deus, ele olha, né, o coração do homem, a intenção do homem, e não só isso. É necessário que a gente alcance entendimento das leis de Deus, para que a gente possa guardar esta lei e cumprir de maneira correta. O homem pensa que pode fazer as coisas do seu jeito e Deus tem que achar bom, tem que se agradar. E não é assim. O nosso Deus, ele é santo, né? Ele já colocou todas as coisas escritas, né? Nem é só faladas, está escrito tudo aquilo que Deus aprova, tudo aquilo que Deus desaprova, para que a gente não tenha nenhuma dúvida a respeito. Mas a gente insiste em fazer do nosso modo, achando que Deus está recebendo a adoração, a obra das nossas mãos, tudo isso precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Precisamos ter as intenções corretas. Então, nós precisamos muito do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça dele, né, para que ele possa guiar os nossos pés no caminho certo. Porque nós, se a gente vai fazendo do nosso jeito, vai queimar tudo, né? No dia do julgamento, vai queimar tudo como palha, como feno. Vai sobrar nada, vai sobrar nada. Então, nós precisamos muito dessas palavras do Salmo 119. Senhor, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ser bondoso para comigo como prometeste, né? E aí vai, eu sou tua serva, cumpre as promessas que me fizeste. Então, como eu estava dizendo, né? O mundo budista está buscando a Deus e não consegue encontrar, mas no começo eles estão agindo certo, porque eles estão em silêncio, eliminando todo esse barulho, todo esse ruído ao redor. Ontem eu tive essa oportunidade de estar de tarde num local assentada, em silêncio, só havia mesmo o barulho dos passarinhos, um louvor suave tocando. E eu comecei a me tornar mais e mais consciente da presença do Espírito Santo no meu interior, do Espírito de Deus. E eu fiquei ali somente em meditação, em silêncio, somente tomando consciência, né? Tem uma expressão hoje que o pessoal está usando, praticando a presença de Deus. E eu comecei a sentir de maneira cada vez mais intensa na área do meu estômago, né? Que é o ventre aqui. Eu fui sentindo cada vez mais intensamente o fogo da presença do Espírito do Senhor no meu interior. E quanto mais a gente consegue se expor a essa presença, aprofundar nesta presença, mais nós vamos entrando em contato com tudo aquilo que Deus é. E vamos nos sentindo de uma maneira que não tem palavras que possam traduzir a sensação de estarmos na presença viva do nosso Deus. Ainda comentava com a Luísa, minha parceira, né, de oração, comentava com ela como que quando eu passo em frente ao jardim do museu que tem na minha cidade, eu vejo um cisne preto ali sobre as águas, deslizando, tranquilo, nadando.
né, catando bichinhos. Eu olho e eu penso, da onde sai essa vida? Olha a vida desse monte de penas. Esse monte de penas é um cisne lindo. Como ele sabe viver, né? Ele sabe descansar, comer, procriar, tudo a natureza, né? Já tem as suas leis. E toda a criação conhece, segue e sabe seguir as leis da natureza. Nós deveríamos saber seguir as leis do nosso Deus. E aquela vida se manifesta naquele cisne sobre as águas, boiando, nadando sobre as águas do lago. Como a vida é algo intrigante, como a vida é tremenda, é um mistério, algo vivo. Vocês já pensaram o dia em que a gente se encontrar com Jesus Cristo? Ele que é o Senhor da vida, Ele que é a própria vida. O dia que nos encontrarmos com a própria vida em pessoa, que experiência inenarrável, não é? Coisa assim que a gente não tem como avaliar o que vai ser o nosso encontro com a vida em pessoa, com o amor em pessoa, porque Deus é amor. Você tem um encontro. Uma coisa é você sentir amor, uma coisa é você manifestar a vida, a outra é você ter um encontro com a própria fonte de todo amor e de toda a vida. Isso vai ser muito tremendo. Então, nas segundas-feiras chuvosas, como esta de hoje, né? Um reinício de semana, o que nos ergue, o que nos coloca adiante, a esperança que nós temos, que nos está proposta, né? Nós temos uma corrida para correr e vamos chegar lá. Aliás, essa chuva, que chuva abençoada, quanto tempo não chovia, e eu estava orando e creio que muitas outras pessoas estavam orando por esta chuva, para que apagasse todos os incêndios no Pantanal, os incêndios na Amazônia, que tenha chovido também bastante na Amazônia, encharcado a Amazônia, para que ninguém mais consiga colocar fogo naquelas matas. E eu orei para que chova também nos Estados Unidos, para apagar todos os focos de incêndio lá, para purificar o ar, porque é tanta fumaça das queimadas aqui no Brasil, inclusive, né, que quando chove está caindo uma chuva negra, uma chuva escura, de tão que o ar, né, está sujo. Essa chuva vem limpando o ar que nós precisamos tanto de respirar, um ar puro, um ar sem poluição. Então, graças a Deus, agradecemos o Senhor que ouviu a nossa oração e enviou esta chuva desta manhã, que envie também sobre os Estados Unidos. Eu queria muito notícia se choveu também por lá. Deus, ele tem ouvido as nossas orações. Graças a Deus que tem ouvido as nossas orações. Por isso nós oramos que juntamente com esta chuva que tão bondosamente veio esta manhã, o Senhor possa enviar sobre nós as chuvas do seu Espírito, as chuvas do Espírito de Deus, que possam vir para nos lavar, para nos refrescar, né? Fica tudo tão limpinho, tão fresco, depois que vem uma chuva e lava tudo, que nós possamos ser lavados nessa segunda-feira pela manhã, lavados com as chuvas dos céus, com as chuvas de Deus, que possam nos lavar, nos limpar, levar todo o cansaço. Esta manhã já tomamos a ceia, né, proclamando que pelas pisaduras de Jesus, pelas feridas do Senhor Jesus, nós já estamos curados, fortalecidos no nosso corpo, e pelo sangue de Cristo estamos perdoados, lavados do nosso pecado, declarados inocentes, sem culpa, né? Podemos vestir nossas vestes branquinhas, sem preocupação de sujar de alguma maneira, né, com as impurezas que carregamos, porque pelo sangue de Cristo nós somos lavados, somos purificados. Então hoje nós já fizemos, né, esta celebração e podemos
com certeza, dizer, né, que o Senhor, Ele nos lavou, Ele nos purificou e que estamos livres, estamos liberados para seguir o nosso caminho com Ele, para voltar às nossas lutas, às nossas batalhas. Olha o texto aqui de Timóteo, Paulo falando com o discípulo dele, Timóteo, falando sobre uma vida dedicada a Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Na nossa vida com Deus, nós temos que tomar decisões, atitudes, né? Nós temos que nos dispor de todo o coração para seguir o Senhor. Mateus 22:36. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Nós temos que estar determinados na nossa caminhada para conhecer e aplicar a vontade do Senhor em nossas vidas e não dar lugar à nossa vontade própria. Temos que ser fortes como Josué e guerrear e expulsar o inimigo e tomar posse das promessas do Senhor. Temos que ser determinados como Daniel, que mesmo levado como escravo para a Babilônia, ele decidiu em seu coração que não ia se contaminar com as coisas daquele mundo, um mundo desenvolvido, bonito, Babilônia, né? Era linda aos olhos deles, a comida do rei era coisa tremenda, e ele desprezou tudo isso para continuar obedecendo o Senhor, porque ele já tinha determinado isso em seu coração. E eu vejo que tem nos faltado muito isso, tem faltado muito foco ao povo de Deus. Qualquer coisa rouba o tempo que nós teríamos para o Senhor. Qualquer coisa é mais importante do que o teu tempo com Deus. E isso nós não podemos permitir, nós temos que determinar vez após vez. Não, esse tempo é um tempo que eu separo para o meu Deus. Esse tempo é o tempo que eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia, não é? Eu não vou me deixar arrastar e me envolver com o barulho desse mundo, com as exigências da vida cotidiana. Eu não sou uma pessoa deste mundo, eu não sou uma pessoa comum, eu sou uma sacerdote, né? Eu sou um sacerdote comprado pelo Senhor, lavado no seu sangue, ele pagou um preço altíssimo por mim, e eu tenho que honrá-lo primeiramente com o meu tempo. Bom dia, Cida do Marumbi, Deus te abençoe também. Nós temos que honrar o Senhor com as primícias das nossas vidas, do nosso tempo, da nossa atenção, dos nossos recursos, dos nossos dons. E o inimigo, ele faz qualquer coisa e ele faz de tudo para nos desviar, para nos esvaziar e para fazer com que a gente se envolva somente nos negócios deste mundo. Então, essa palavra de Deus para Timóteo é uma palavra de Deus para todos nós. Ele está dizendo, viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé. Corra e ganhe a vida eterna. Não dá para ficar parado, não dá para fazer corpo mole. Não, temos que ter boa disposição. Vamos correr a corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas, né? Quando você foi batizado publicamente, você, né, entregou sua vida a Jesus publicamente. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho. Agora, diante de Deus, que dá a vida,
a todas as criaturas. Diante desse Deus que dá vida a todas as criaturas e diante de Cristo Jesus, que deu seu belo testemunho de fé em frente a Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte, o que Paulo ordena a seu discípulo Timóteo: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela, ninguém nunca viu nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Esse é o nosso Deus. Bom, vamos dar um pulinho aqui em Êxodo. Hoje pela manhã, quando eu abri os meus olhos, eu falei, vamos embora, vamos pular dessa cama. Hoje você tem o programa da rádio, né? Você tem que ser um canal de bênção para as pessoas. E o Espírito de Deus me trouxe uma oração aqui baseado em Êxodo 33. Vamos ver o que nós temos aqui. É essa palavra que subiu à minha mente esta manhã. Bom dia, Andréia Condé. Paz. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, os seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, heteus, perizeus, heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei. O Senhor não ia com eles. Por que Deus desistiu de ir com eles? Eles tinham feito bezerro de ouro, eles tinham feito tanta atrapalhada que o Senhor falou, eu não vou mais caminhar no meio desse povo. E ele disse, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Deus falou assim, eu vou perder a paciência com vocês. Né? Eu estou vendo que vocês vão despertar a minha ira e eu vou acabar destruindo vocês. Só um instantinho. Então o Senhor falou que não ia. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar. E ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Porque eles tinham usado, as joias, eles tinham usado para fazer bezerro de ouro. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. E aí, vamos aqui para frente, Moisés disse a Deus, o Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me dissestes, quem é que irá comigo? Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse. Aí Deus respondeu para ele, eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação.
Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e eu direi qual é o meu nome sagrado. Isso significa que ele ia se revelar a Moisés. Revelar o nome significa revelar quem você é, como você é. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Aí o Senhor mandou que ele cortasse, né, 2 outras placas de pedra, iguais àquelas que ele tinha quebrado, e falou: amanhã cedo esteja pronto para subir o monte. Sobe o Monte Sinai, que eu vou me encontrar contigo ali. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. Aí Deus mandou ele cortar as pedras, né, e subir. E ele foi. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Deus se revelou a Moisés como o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. A minha outra versão diz: eu sou um Deus compassivo, misericordioso, longânimo. Longânimo, ou seja, ele é devagar para se irar, né? Ele tem muita paciência conosco. Ele como é uma outra palavra que diz que ele era complacente, né? No sentido de ser bondoso, de ser paciente. Olha só, Deus é um Deus que tem compaixão, que tem misericórdia, que é longânimo, ele não se ira com facilidade, e o amor dele é tão grande que não pode ser medido. Cumpro a minha promessa milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixe de castigar os seus filhos e até os netos, bisnetos, trinetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse: ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. E aí o Senhor vai falando com Moisés, né, que vai fazer maravilhas através da vida dele, vai passando as instruções. Então, eu hoje de manhã, antes de vir para a rádio, eu falei: Senhor, se o Senhor não vai comigo, eu não vou. Eu não tenho nada para dizer ao teu povo. Moisés, ele tinha um cajado de pastor, ele guiava o povo de Deus. O Senhor tem me colocado neste microfone, neste Face Live, para trazer as palavras dele, para trazer orientação ao povo dele. Então, eu posso dizer como Moisés: Senhor, se o Senhor não vai comigo, eu não vou, porque eu é que não quero abrir a minha boca e falar o que não vem de ti, o que não é teu, falar em teu nome algo que o Senhor não me mandou dizer. Isso é o papel do falso profeta, não é? Eu não quero essa posição para mim nunca, de jeito nenhum. Sendo que nos dias de Moisés, o Senhor ele andava no meio deles, andava com eles no meio deles. Hoje, né, o texto para nós seria João 15, da videira verdadeira, porque o Senhor, ele agora caminha em nós. Ele habita no nosso interior. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora estejam em mim.
Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também. Vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, qual é o grande mistério? Estar unido a Cristo. E embora Ele esteja em nós, o Espírito do Senhor habita em nós, nós podemos ignorá-lo ou podemos unir a nossa mente, o nosso coração com a presença do Senhor em nós e transmitir aquilo que vem dele, ser a boca dele, não é? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Está unido comigo e eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim, muito conhecido, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis. E o que é nada? É nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e vai secar, né? Vai ser lançado ao fogo. E ele continua, né? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês vão receber tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai vai se revelar quando vocês produzirem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem amor maior tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá vida por eles, né? E ele então se diz: eu sou amigo de vocês e vou dar a vida por vocês. Bom, amem uns aos outros. Esse texto fala da nossa dependência do Senhor, como ele é a videira e nós somos os ramos, sem ele nós nada podemos. Assim como Moisés falou lá em Êxodo 33, Senhor, se o Senhor não vai comigo, eu não vou. Não é? E nós deveríamos falar isso não só em ocasiões especiais, né, como quando eu estou vindo aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Nós deveríamos tomar esta mesma atitude com relação a todas as coisas que vamos fazer nessa vida, a todas as decisões que vamos tomar. Porque a vida é feita de decisões e pequenas decisões. Cada manhã, quando nós acordamos, nós temos à nossa frente muitas pequenas decisões. E, grande maioria das vezes, nós não fazemos a escolha certa. Poderíamos escolher o melhor e ficamos, às vezes, apenas com o bom, mas não com o melhor. Quantas decisões, quantas opções erradas que nós temos feito que têm nos afastado daquilo de excelente que Deus teria para as nossas vidas. Mas nós damos lugar à nossa própria vontade. E esta advertência que Paulo fez a Timóteo. Cuida de fazer a vontade do Senhor, porque quando nós não focamos em fazer a vontade do nosso Deus, nós vamos acabar fazendo a nossa própria vontade. E isso é desastroso, né? Isso vai trazer falta de foco, nós vamos dar voltas, pegar atalhos que não precisaríamos tomar,
Não sei se você já viu um filme que chama O Peregrino. É um filme comprido, não é um filme longo. Se você não viu, procura no YouTube ou no Netflix, onde você quiser procurar O Peregrino. É uma obra muito, muito antiga, escrita por John Bones. Ah, eu me esqueci do nome dele agora, mas é qualquer coisa assim. Bota lá O Peregrino e assiste, porque O Peregrino é uma história que é uma. Eu esqueci a figura de linguagem disso. Não é uma parábola, não. Bom, você assistindo a história do peregrino, ela retrata a nossa história como peregrinos passando por essa vida, mas de uma forma figurativa. Ah, eu esqueci a figura de linguagem quando você conta uma história, né, para transmitir uma realidade, mas você faz isso de maneira figurativa. Então, o peregrino assiste lá. Você vai ver quantas lutas ele passa, das vezes que ele está indo a caminho, ele está indo para a cidade celestial, saindo da cidade da perdição para a cidade celestial. Ele está fugindo do castigo que vai vir sobre aquela cidade, que vai ser queimada, que a ira de Deus vai ser derramada. Ele está fugindo do castigo de Deus e ele está indo rumo à cidade celestial. E ele começa a jornada dele até o ponto em que ele se encontra com a cruz de Cristo e ali aquele fardo tão pesado que ele levava, ele se livra daquele fardo e ele continua a jornada dele em busca da cidade celestial. Mas no meio do caminho, tantas figuras aparecem. Essas figuras, elas falam das muitas lutas que o inimigo traz, né? Ele toma atalhos por julgar que são mais fáceis e por tomar aquele atalho, ele se perde do caminho e se mete em tantas confusões, porque ele sai do caminho que o levaria à cidade celestial. E existem regras para que você consiga chegar e entrar na cidade através dos portões. No meio da jornada, ele encontra amigos, ele encontra conhecidos, e ele fala, mas de onde você está vindo? Mas por onde que você entrou? Existe uma porta pela qual você tem que passar. Ah, não, eu cortei caminho, eu vim por um atalho. Falou, mas você tem a senha? Você tem que apresentar essa senha lá no portão celestial. Não tem senha nenhuma, não, mas eu sei que a hora que eu chegar lá no portão celestial, o dono da cidade celestial é bom, ele vai deixar eu entrar. E quando eles chegaram no final da jornada, você vai ver que não são todos que conseguiram entrar. Eles não tinham a senha, eles não tinham a chave, eles não tinham passado pelo caminho que eles deveriam passar. Eles quiseram tomar atalhos e se deram muito mal por causa disso. Hoje pela manhã, não, ontem à noite, o texto que lemos da primeira carta de Pedro, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A palavra nos exorta que sem santificação ninguém verá a Deus. Muita gente pensando que sem santificação vai ver a Deus e querem caminhar por esta vida fazendo as coisas sem ser guiados pelo Espírito, sem realmente se separar para Deus, não estão levando Deus a sério, não têm o temor do Senhor como tinham que ter, cometem erros até mesmo como o rei Davi, que queria servir ao Senhor, queria trazer a arca para Jerusalém, uma procissão com festa, e ele não conseguiu, e ele conseguiu foi morte, decepção, né? Por quê? Porque estava fazendo as coisas do jeito dele, achando que estava agradando a Deus. Gente, isso é a receita do fracasso de tantas religiões que estão por aí. Religião, Deus abomina, não tem nenhuma religião que agrada ao Senhor.
Religião é o homem tentando alcançar a Deus pelos seus próprios esforços, pelas suas obras de bondade, que na verdade o Senhor diz são trapos de imundícia. Eu ainda estava escutando esses dias que esses trapos de imundícia que está lá na palavra do Senhor é uma referência aos panos que os leprosos enrolavam nas feridas, que quando tiravam aqueles panos estavam cheios de pus, de pedaço de carne, algo horrível, repelente. E as nossas boas obras são para Deus como aqueles trapos de imundícia, né? Dá nojo em Deus quando nós pensamos que somos alguma coisa e que podemos fazer alguma coisa para alcançar a nossa salvação. E isto é a receita de todas as religiões. Deus não tem nada a ver com religião. O que Ele quer, o que Ele busca são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Filhos que amem o seu Pai, que dependam, galhos que estejam se nutrindo da videira verdadeira, Jesus Cristo, e que tenham consciência de que dependem do Senhor, que precisam fazer as coisas segundo a vontade de Deus, no modelo apresentado por Ele, né? Hoje nós não temos que olhar para seguir o modelo celestial, porque o modelo celestial habita dentro de nós. Cristo em nós. Cristo em nós é a nossa esperança de alcançar a glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele habita no nosso interior, nós não podemos ignorar a sua presença, nós precisamos cultivar essa presença de Deus no nosso interior, meditar na sua palavra, gastar tempo nos expondo a presença e a glória de Deus para que possamos ser, então, transformados, né? E ter uma vida, aqui como Paulo exortou a Timóteo, uma vida tão pura diante do Senhor, realmente focada em servi-lo, em aprender a vontade dele, para caminhar segundo a vontade dele, que quando, né, orarmos, vamos fazer a oração certa, vamos ter a nossa oração atendida, vamos ouvir, né, se exercitarmos em ouvir, nós vamos ouvir o Espírito do Senhor e assim nós vamos fazer obras de ouro que não vão queimar naquele dia e as portas da cidade celestial vão se abrir quando nós batermos, né? Nós não vamos ser como aquelas virgens que deixaram as suas lâmpadas sem óleo e depois, né, vieram, passado o tempo, vieram bater na porta e não puderam mais entrar, porque não cuidaram de fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, não mantiveram as suas lâmpadas acesas e cheias do óleo do Espírito. Servir a Deus não é fácil, não é alguma coisa que você possa fazer de qualquer jeito. Você não pode ter a tua vida como preciosa e querer ganhar a vida eterna. Você não pode estar dedicado às coisas do mundo sem encontrar tempo para Deus e depois querer entrar na eternidade, não é? E ter os galardões da parte do Senhor, porque não vai ser assim. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para entender que nós temos que fazer como Jesus, fazer aquilo que nós vemos o Pai fazendo. Amém? Nosso tempo acabou. Fiquem na bênção, fiquem na graça, na paz do Senhor. Se Deus quiser, quarta-feira a gente continua o nosso assunto. Amém? Paz.